Senhor, fale conosco essa noite através da Tua infinita bondade e misericórdia. Que o Senhor continue mostrando esse amor tão imenso que Ele mostrou recebendo o nosso louvor agora. Eu não sei você, mas eu fui muito abençoado. O Senhor falou comigo esse louvor, falou também com relação à igreja perseguida e me mostrou que a palavra está de fato em acordo com aquilo que Ele quer falar com a igreja essa noite. Amém? Eu queria pedir para os irmãos, em nome de Jesus, para que, se trouxeram suas Bíblias, abrisse no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 17 até o 20. Quando você encontrar, por favor, fique em pé para eu saber que você encontrou, para a gente poder fazer a leitura em reverência à palavra de Deus. Mateus 16, a partir do verso 17 até o 20. Amém? Glória a Deus. A minha versão diz assim: Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai amado, Senhor Deus, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra, Senhor, que não pode mentir, que não pode errar, que está sempre correta, que vem para edificar os nossos corações, para limpar, Senhor Deus, a nossa mente, para curar o nosso corpo, para fazer, Senhor Deus, aquilo que lhe apraz, para fazer, Senhor Deus, aquilo que o Senhor já determinou desde o início dos tempos, na eternidade, para cada um dos Teus filhos escolhidos pelo Senhor, Pai. Senhor Deus, eu de mim não tenho nada para oferecer, Senhor Deus, à Tua amada igreja, mas eu sei, Pai Santo, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu posso imaginar. Peço em nome de Jesus que o Senhor venha a limpar, Senhor Deus, a passar o Teu sangue precioso sobre a minha vida, Senhor Deus, me purificando de todo o pecado, Pai Santo, para que eu possa falar, Senhor Deus, à Tua igreja e todos aqueles que assistem agora, Senhor Deus, e possam vir assistir esta Tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, é assim que eu oro e Te agradeço, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Pode sentar-se, amado. Nós pegamos a partir do versículo 17, do Evangelho de Mateus, capítulo 16, quando o Senhor Jesus está ali conversando com os discípulos, e está perguntando a eles se eles têm a noção de quem Ele é. E também, não só eles, mas Ele também pergunta aos discípulos o que o pessoal está falando de mim por aí. O que o povo acha que eu sou? Quem é esse povo que me segue, que vem atrás de mim, que procura as bênçãos do Senhor, do meu Pai? Quem que eles pensam que eu sou? E aí os discípulos começam a conversar entre si e começam a dar algumas respostas para Jesus, e Jesus, então, não satisfeito, ele vira para os discípulos e fala assim: tudo bem, vocês estão falando para mim quem que o pessoal acha que eu sou, mas e vocês que estão andando comigo? Quem vocês acham que eu sou?
E aí o Simão Pedro, aquele que sempre foi o mais atirado, sempre foi o mais dado a falar, a responder, e quem fala bastante tem maior possibilidade de acertar, né? Quem faz as coisas tem maior possibilidade de acertar, né? Tem possibilidade de errar também, né? Mas tem maior possibilidade de acertar. E aí Simão Pedro olha para Jesus e fala assim: Jesus, o negócio é o seguinte, eu digo ao Senhor que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E dá a resposta correta, e o Senhor Jesus fica muito feliz com isso, porque ele declara na sequência para o Simão Pedro o seguinte: você é um cara muito feliz, Pedrão, estou feliz por você, você acertou na mosca, mas não foi por sua causa, foi porque Deus pessoalmente revelou a você quem eu sou, porque essa conclusão que você chegou acerca da minha personalidade divina, não pode de maneira nenhuma ter vindo de você, mas veio diretamente de Deus para a tua boca, então você é bem-aventurado. E ali o Senhor Jesus, ele começa a explicar para os discípulos o que vai acontecer com relação à igreja, e ele dá ali a dica. Ele fala o seguinte: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando o Senhor Jesus ele faz esse decreto, porque ali ele está fazendo um decreto, ali ele está decretando, ali ele está determinando o projeto eterno de Deus para a igreja, e leva esse decreto ao conhecimento dos apóstolos, dizendo: olha, o negócio é o seguinte, eu vou edificar minha igreja, e essa igreja poderosa que eu vou edificar, que vocês vão conhecer e que vocês vão organizar, será uma igreja poderosa o suficiente para destruir o Hades, destruir o inferno, saquear o inferno e todas as obras malignas que dele provém. Essa é a nossa missão. Quero falar dessa missão dessa igreja que o Senhor Jesus está ali colocando como decreto naquele momento. Não quero falar hoje da igreja local, que nós já falamos tantas vezes com relação à missão que o Senhor Jesus nos deu através dessa igreja que foi plantada em Pirajuí. Mas quero falar de uma forma mais abrangente a respeito da missão que a igreja tem de saquear o inferno e destruir as obras do diabo. O Senhor Jesus veio para isso. Ele veio para destruir as obras do diabo e depois destruir a própria morte e reconduzir o ser humano à posição que lhe é devida, que é a posição de reinar com Cristo, a posição de reinar com o próprio Deus, quando a terra for restaurada, no momento em que Deus vai colocar em total operação o plano que ele já tinha começado lá no Gênesis. Essa é a missão. Então nós, enquanto igreja, nós temos a missão de fazer com que o plano de Deus, de restaurar a autoridade do homem, seja colocado em prática. E isso nós fazemos todos os dias, quando nós fazemos com que as portas do inferno não sejam capazes de nos resistir. Só que existe um determinado problema com relação à questão da igreja. Porque veja bem, quando uma coisa é muito boa e faz bem, ou então quando uma coisa é muito boa e está cumprindo a sua finalidade de uma maneira perfeita, de uma maneira correta, de uma maneira certa, alguém resolve fazer uma cópia. Já viram isso algumas vezes? Uma cola que é tão boa, tão boa, tão boa, que a pessoa vai lá e vai: pô, essa cola é boa demais, peraí, deixa eu pegar essa cola, vou comprar essa cola, vou fazer uma engenharia reversa e vou criar uma cola que não é a mesma cola, mas é parecida, e vou ganhar muito dinheiro com isso. Vocês já viram essa história em algum lugar? Coca-Cola, certo? Refrigerantes em geral, serviços de fast food, escolas, tudo isso você vê. E eu quero dizer aos irmãos o seguinte, amados, que o diabo, ele não foi diferente desses engenheiros que fazem engenharia reversa.
ele tentou, e ele tenta até hoje, criar figuras que são parecidas com a figura da igreja, para que as portas do inferno não sejam saqueadas. Olha que ideia maravilhosa, magnífica. Poxa, tem uma igreja do Senhor Jesus que está vindo aqui na minha casa destruir as portas do inferno. Por que eu vou deixar essa igreja vir aqui fazer isso? Eu, em vez de combater ela diretamente, eu vou criar as minhas próprias igrejas, de modo a desviá-las da finalidade que elas têm que ter para vir aqui destruir a minha porta. Estratégia de Satanás. Então, a pergunta que eu faço a vocês essa noite, meus amados, é a seguinte: vocês são capazes de, através do discernimento do Espírito Santo e através do conhecimento da palavra de Deus, identificar qual é ou quem é a verdadeira igreja de Cristo? Você teria condições de mostrar para outras pessoas que a igreja que você está fazendo parte hoje, da qual você compõe o corpo, é uma igreja verdadeira? É aquela igreja que foi destinada a destruir as portas do inferno e saquear o inferno, de modo a destruir as obras do diabo? Você é capaz de fazer isso? Porque o grande segredo é o seguinte: a pessoa que sabe reconhecer o verdadeiro e o falso é a pessoa que de fato é valorizada. Agora, a pessoa que não sabe reconhecer o verdadeiro e o falso, ela compra latão como se fosse ouro. Concorda comigo, irmão? Amém ou não amém? Amém. Por quê? Porque nós temos que saber discernir os espíritos. Nós devemos saber discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E o Espírito Santo nos capacita para isso, mas existem algumas coisas que você precisa conhecer da palavra de Deus, para que você não entre numa cópia algum dia da sua vida, ou permita que alguém que você ame e que você levou a Jesus Cristo, ingresse dentro de uma cópia, achando que é uma verdadeira. Então eu queria, em nome de Jesus, colocar para vocês algumas coisas essa noite, que podem distinguir, que vão fazer com que você entenda quem ou qual organização é de fato a igreja do Senhor. Amém? A primeira questão que você precisa entender quando nós estamos falando da igreja é saber quem é o dono dela. Porque a igreja tem um dono, vocês sabem disso, né? A igreja tem dono, né? Tem gente que fala que a igreja não tem dono, mas tem dono sim. A igreja tem um dono. E o dono da igreja chama-se Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Por que eu falo isso? Porque o próprio texto que nós acabamos de analisar diz isso. O que ele fala para Pedro? Edificarei a minha igreja. Então a igreja é de Jesus. Então isso é uma coisa que você precisa entender de uma vez por todas e não cair na conversa de quem quer que seja. A igreja não é do pastor. A igreja não é do corpo ministerial, a igreja não é do conselho eclesiástico, a igreja não é do presbitério, a igreja não é dos anciãos, a igreja não é de nenhum ser humano. A igreja pertence a Jesus e é a noiva dele. E ele virá buscar. E a nós compete cuidarmos da noiva de Cristo, porque é dele. E a natureza de Jesus, nesse aspecto, nesse sentido, é divina. Ninguém que acredite que a igreja é de Jesus pode sequer pensar, imaginar, cogitar, comentar que Jesus não é Deus. A natureza divina de Jesus, ela para nós, que somos parte integrante da igreja de Cristo, ela é inquestionável. Ela é inquestionável. O Senhor Jesus é 100% homem, por isso Ele sabe o que você pensa, o que você fala, o que você sofre, o quão é difícil ter fome, ter frio, passar pelas paixões desse mundo, ter desejo das coisas. Ele é 100% homem, para que Ele possa julgar de maneira justa, de maneira efetiva,
aquilo que cada homem tem no seu coração. Ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Amém? A segunda coisa que você tem que entender, para que você saiba de fato se que você está olhando ali, apesar de ter uma placa escrita igreja, é igreja, é que a igreja, ela crê num Deus que é todo poderoso, é onipotente, é onipresente, é onisciente e criou todas as coisas. Eu cheguei a ler em alguns livros por aí que a igreja crê que Deus existe, crê na existência de Deus, mas eu preciso dizer aos irmãos que isso não é correto dizer. Por quê? Porque algo que existe, ele foi criado, ele veio à existência, e Deus não existe, Deus é. Deus é ontem, hoje e sempre será. Então, nós que somos a igreja de Cristo, nós que somos a igreja do Senhor, nós não acreditamos que Deus existe, nós acreditamos que Deus é o Todo-Poderoso. Como que Jesus se apresenta? Eu sou. Como que Deus se apresenta a Moisés na sarça ardente? Eu sou. Eu sou. Porque eu não tenho tempo, não tenho limite, não tenho espaço, não tenho reserva, não tenho segredo. Eu simplesmente sou. E essa é uma mentalidade que você tem que entender quando você está falando da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela acredita justamente nisso. Pode parecer bobagem para você, pode parecer bobagem para quem está me vendo em casa, mas existem seitas que não acreditam que Deus é o Todo-Poderoso. É só mais um entre tantos. Se você parar para pensar, essa é uma estratégia de Satanás. Então, é a segunda coisa que você tem que entender acerca da igreja. A terceira coisa que você precisa entender para saber se o que você está olhando é uma igreja ou não é que nós, a igreja do Senhor Jesus, cremos que a Bíblia, ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Não existe nenhum ponto, nenhuma vírgula, nada que esteja fora do lugar. Tudo, cada versículo, cada palavra, cada história foi determinado, foi colocado, foi resguardado, foi arquitetado por Deus para que esta seja a nossa única e suficiente regra de fé e prática. Se alguém falar para você que você precisa ler um outro livro, não esse aqui, tá? Um outro evangelho, uma outra história, para que você possa entender qual que é o plano completo de Deus, você estará diante de uma organização, uma pessoa jurídica, uma pessoa que tem uma vestimenta de instituição religiosa, mas que não é a igreja. Não é a igreja. Porque a igreja de Deus, ela conhece a palavra, e ela vive pela palavra, e ela entende que a palavra de Deus, ela é inerrante. Cuidado, meus amados. As pessoas, elas são falhas, elas podem errar, isso é natural. Nós tentamos viver segundo a palavra de Deus, mas nós não podemos garantir que quem quer que seja vá viver 100% pela palavra de Deus, porque nós, infelizmente, somos pecadores, e isso é exatamente a marca que Deus quer colocar para nós. Vou falar um pouquinho disso mais adiante, para que nós tenhamos a certeza da nossa condição de pecadores. Por quê? Porque se nós fôssemos capazes de obedecer 100% à palavra de Deus, em 100% do tempo, nós não seríamos pecadores.
nós não seríamos humanos, mas nós seríamos Deus. Mas nós não somos. Então, nós cremos que a palavra de Deus ela é 100% inspirada pelo Senhor e por ela nós tentamos viver. Mas não há ninguém que tenha autoridade suficiente para dizer que seguiu tudo e que fez tudo. Nenhum ser humano pode fazer isso, exceto Jesus. Por isso ele é o dono da igreja. Amém? Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, e não menos importante, não exatamente nessa sequência. O Senhor Deus, ele se apresenta, ele é o Todo-Poderoso Triuno. Ele se apresenta também na divina pessoa do Espírito Santo. E nós, Igreja do Senhor, nós cremos que o Espírito Santo é Deus. Ele foi enviado pelo Senhor Jesus para ser o nosso Consolador. Ele está na terra e a missão dele é convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele não é uma energia. Ele não é um poder influenciador. Ele não é uma extensão de Deus. Ele é o próprio Deus. A pessoa santíssima do Espírito Santo é o próprio Deus que foi nos enviado para nos consolar. E dizer que o Espírito Santo não é Deus é anátema. É o pecado que não tem perdão. Duvidar da divindade do Espírito Santo é o único pecado. O único que não tem perdão. Não há como você conseguir perdão desse pecado, porque se você não crê que o Espírito Santo é Deus, então você não pode ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então você não tem perdão nesses casos. Então dizer que o Espírito Santo não é Deus, ingressar em algum lugar que se diz igreja, onde considera-se o Espírito Santo como uma energia, como uma força influenciadora, ou como qualquer outra coisa que não seja uma pessoa, é anátema, é maldito, é a representação daquilo que não é a igreja. Então, nós temos que ter isso muito bem claro, porque esse é um ponto que para nós é fundamental, porque o que seria de nós sem o Espírito Santo? Os profetas do Antigo Testamento, eu ouvi isso de um pastor, mas eu não consigo me lembrar quem é agora, mas eu acho que a maior curiosidade que eles teriam se eles pudessem nos conhecer hoje, é assim: como é que é esse negócio de ter o Espírito Santo morando em você? Isso deve ser maravilhoso, isso deve ser sem par, isso deve ser fantástico, porque eu conheço sim o Espírito Santo e creio que Ele é Deus, mas Ele vem de vez em quando, para resolver as paradas aqui, mas você não. Pessoa que vive depois de Jesus, você é o templo do Espírito Santo. Como deve ser isso? Então, se alguma igreja, entre aspas, falar alguma coisa diferente, meu amado, sai correndo, porque aquilo ali pode ser qualquer coisa, menos uma igreja. Amém? Quinta coisa, nós cremos que nós somos seres pecadores que precisamos ser salvos. Amém? Porque se nós não formos salvos, nós seremos condenados ao inferno. Então nós cremos que nós precisamos ser salvos. E essa salvação é operada em nós através da graça de Deus, mediante a nossa fé. O Senhor oferece a salvação absolutamente de graça. Não existe nada que possa comprar a salvação de Deus. Nada. Porque ela já foi comprada e o preço já está pago, e foi a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário por mim e por você. Nós cremos nisso. Essa é a nossa identidade. Isso é o que nos torna diferentes de outra seita ou de outra religião qualquer.
onde as pessoas estão preocupadas com as bênçãos de natureza temporal. Mas a nossa grande bênção, ela não tem natureza temporal, ela tem natureza eterna, porque nós somos salvos para a eternidade junto com Cristo, pela graça, mediante a fé. Não vou discutir com ninguém a respeito da questão se nós precisamos escolher ser salvos ou é Deus que nos escolhe. Porque, honestamente falando, essa é uma discussão que não interessa quando nós estamos falando de valores inegociáveis da igreja. Não me interesso por isso, porque para mim, enquanto integrante da igreja de Cristo, enquanto pessoa que foi enxertada na videira verdadeira, meninos e meninas, se Deus se apresentou a mim porque Ele me elegeu lá não sei aonde, ou se eu escolhi, que diferença vai fazer? A grande verdade é que nós cremos exatamente assim. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Nós cremos que Deus é poderoso para nos salvar. E isso é suficiente. Tem uma pessoa que toda vez que ela me encontra, isso já faz 20 anos, ela me pergunta, mas é calvinismo ou é arminianismo? Lógico que ela não fala desse jeito, ela pergunta assim, a gente foi escolhido ou Deus escolheu a gente ou a gente escolheu Deus? Para, eu sou feliz, porque um dia eu fui dormir pecador e no outro dia eu fui dormir salvo, porque eu aceitei Jesus como o meu único e suficiente Salvador, ou porque o Senhor Jesus me encontrou e me salvou. Não faz diferença. Então, essa é a questão que nós não negociamos. A igreja de Cristo crê nisso, e se não crê, não é a igreja de Cristo. Amém? Outro ponto que eu quero colocar para vocês: o céu é eterno. A morada de Deus, ela é eterna. E nós, que fomos salvos pelo sangue do Cordeiro, nós teremos um lugar no céu. Por que eu falo isso? Alguém sabe? Porque Jesus falou, né? Eu vou preparar lugar para vocês. Vou lhes preparar lugar. Para mim não interessa se é só uma cama com um copo d'água do lado, ou se é uma mansão, igual o pessoal fala por aí. Para mim não interessa. Interessa que o Senhor Jesus prometeu que Ele ia nos preparar lugar na morada eterna dEle, que é o céu. Então, meus amados, o céu é eterno, é a eterna morada de Deus. Não é algo passageiro, não é algo que vai ser construído de novo, não é algo que é refeito de tempos em tempos, não é algo que é reformado, mas não. E da mesma forma, o inferno também é eterno. A condenação eterna é uma realidade do Evangelho, é uma realidade que a igreja tem que crer, porque senão não é igreja. Para aqueles que acham que existe purgatório, eu quero dizer aos irmãos que não tem purgatório. Já procurei de cima para baixo, de baixo para cima na minha Bíblia, com 66 capítulos, ou com 66 livros, e eu não encontrei purgatório. Não tem purgatório, não tem segunda chance. Não dá para você ficar ali na salmoura esperando um pouquinho para ver se depois você pode ser resgatado ou não, e também não tem preço que possa comprar isso de você. O inferno, ele é eterno, e ele está reservado para o diabo e seus anjos, e todos aqueles que escolheram segui-los. E isso você tem que ter na ponta da língua, porque as pessoas perguntam. Então nós, enquanto igreja, nós precisamos saber esses 7 itens, porque isso para nós é inegociável. A igreja se identifica assim, dessa forma, desse jeito, nessas circunstâncias, exatamente nessa sequência. Mas para que nós precisamos saber isso? Porque nós temos que entender que nós, diante da guarda dessas informações que o Senhor Jesus nos revelou divinamente pelo Espírito Santo, nós temos uma missão. E essa missão é aquela que Jesus falou para Pedro. Nós temos que saquear
moradas infernais. Nós temos que destruir a porta do inferno. E como que a gente faz isso? O inferno é um lugar físico, onde há muito sofrimento. Mas eu não conheço ninguém que tenha ido até lá e voltado para contar como é que é. Mas, apesar disso, nós temos a obrigação de saqueá-lo. E como se faz isso? Nós saqueamos o inferno todos os dias, através de 3 coisas que nós fazemos e devemos fazer como se fosse comer e dormir, que é estudar a palavra e conhecê-la, testemunhar a respeito de Cristo com as nossas vidas e falar acerca de Cristo através de um processo que nós chamamos de evangelização. É assim que se saqueia o inferno, porque ninguém se converte, ninguém conhece a Jesus se nós não nos mexermos. Essa é a nossa missão. A nossa missão é crescer em conhecimento diante de Deus através do estudo da palavra e testemunhar de maneira silenciosa através das nossas vidas e de maneira verbalizada através da evangelização. Só assim nós saqueamos o inferno. Bom, colocando dessa forma e imaginando que nós entendemos tudo direitinho e estamos fazendo aquilo que é necessário, o que acontece quando nós saqueamos um lugar? Nós tiramos as coisas dele e ficamos com as coisas nas nossas mãos. Amém? Você está lá, eu estou saqueando aqui esses livros e eu vou levar embora. E eu não vou poder ficar com ele na minha mão muito tempo. Eu vou ter que levar para outro lugar. Vamos supor que eu leve para lá. Mas eu não vou fazer isso. Só imagine isso na sua cabeça. Quando você está saqueando o inferno, você está tirando as almas de lá de dentro. Amém? Você consegue enxergar isso? Ok. Então você está tirando as almas do inferno. E o que você vai fazer? Você vai largá-la no meio da rua? Você vai falar, Deus te abençoe. Agora eu te tirei do inferno, Deus te abençoe. Até logo, passar bem, boa viagem. Não. Até porque existe um princípio, né? Quando você... o próprio Jesus ensinou isso, né? De repente você vai lá e expulsa um demônio de determinado lugar. E aí, o que acontece? O processo de limpeza é inevitável. Você tira a sujeira, vem a limpeza, ok? Aí, de repente, você larga o negócio lá sozinho, não vai dar outra. O demônio vai ficar circulando para cima e para baixo para cima. Isso é bíblico, tá, gente? Pelo amor de Deus, não estou inventando isso, foi o Senhor Jesus que falou, certo? E ele volta para o lugar onde ele estava e encontra tudo bem ornamentado. Oh, rapaz, melhorou até o espaço aqui, ficou bom, cabe mais 7 agora. E aquela pessoa se torna pior do que ela estava antes de você falar de Jesus para ela. Fica pior. Então a balança funciona assim. Você tirou do inferno, pesa desse lado. E nós, enquanto igreja, através dessas ferramentas que o Senhor Deus nos dá para saquear o inferno, nós temos que entender que nós somos um lugar, nós somos uma comunidade, nós somos pessoas que formam a igreja, porque a igreja é um corpo vivo, que tem que ter a maturidade e a capacidade de receber qualquer tipo de pessoa a qualquer tempo. E colocar todas essas coisas para as pessoas que chegam até nós, porque nós não somos colocados como juízes, nós não julgamos ninguém. Nosso trabalho, nosso serviço é saquear o inferno e fazer com que ele continue saqueado, ele continue esvaziado. E como nós fazemos isso? Com amor. Quando a palavra diz que nós devemos nos suportar, não é aquela suportação do tipo primo chato que vem no final de semana. Você suporta durante o final de semana e depois da segunda-feira ele vai embora e fica tudo bem. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de suporte do tipo sustentação, sustentáculo, suporte do tipo apoio, sabe?
suporte daquele camarada que está caindo e você segura para que ele não caia. É desse suporte que eu estou falando. É desse suporte que a palavra de Deus fala. E nós temos a obrigação de receber todas as pessoas que vêm até nós. Lembrando que nós temos um grande problema. Antes de pensar no problema do outro, a gente tem que pensar no nosso. Existem 3 grandes leis que regem a vida do crente. E que nós precisamos entender para que nós possamos dar suporte para todas as pessoas que vêm se juntar a nós. A primeira lei é aquela lei que eu falei anteriormente, que é a lei de Deus. É aquela mesma que ele ofereceu. Essa lei que o tortura, essa lei que faz com que ele tenha a certeza de que ele precisa da graça de Deus o tempo todo. Porque ele não consegue cumprir a lei. Porque ele está sujeito a uma segunda lei que todos nós estamos, que é a lei da carne, que é a lei que nos aproxima de Adão. É a nossa natureza pecaminosa que faz com que nós não consigamos de forma nenhuma viver 100% de acordo com a lei de Deus. Porque nós somos pessoas normais, feitas de carne e osso. E entender isso é fundamental para que nós possamos saquear o inferno. Porque nós não somos mais santos que ninguém. Porque nós dependemos da terceira lei para completar o ciclo. E a terceira lei, que está lá também no livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala, é a lei da graça, é a lei de Cristo, é a lei que nos resgata do pecado e da morte. Então, nós vivemos numa situação muito difícil entre nós mesmos, conosco mesmo, todos os dias. Porque nós temos uma lei que mostra que é impossível seguir a lei, nós temos uma lei que fala que nós dificilmente vamos conseguir obedecer essa lei, que é a lei do pecado, que é a natureza adâmica que nós temos, mas nós temos o Espírito Santo que chega para nós, que é a terceira lei, e fala assim: gente, calma, não tenham medo, porque sobre vocês, por conta dessa lei, não há mais nenhuma condenação. Você pecou, e eu entendo e eu vejo isso, mas você, pelo simples fato de estar incomodado, preocupado, triste, infeliz, por ter cometido algum pecado, seja lá qual for, já é a demonstração efetiva de que você tem o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, e que você é uma nova criatura e que está em Cristo, porque quem é do mundo não tem essa consciência, ele sente remorso, mas o remorso é uma característica ou é um sentimento que não tem nada a ver com o arrependimento, que só o Espírito Santo é capaz de gerar em nós. Então, além dessas características da igreja que você tem que conhecer, você precisa se conhecer enquanto ser humano e filho de Deus e saber as leis que operam em você, para que você seja capaz de criar um negócio que chama empatia. Empatia. Porque nós não conseguimos ter empatia quando nós não temos a capacidade de reconhecer as nossas fraquezas, as nossas experiências negativas. Eu sou uma pessoa que tenho algumas características que eu não gosto. Eu me sinto muito mal às vezes por algumas coisas que eu sinto, por algumas coisas que eu desejo fazer. E peço perdão quando as faço. Mas o que me deixa tranquilo é que, apesar disso, eu continuo lutando, para que a cada dia essas coisas não me dominem, mas eu domine essas coisas. E esse é o segredo de você ser um cristão de verdade. Não é você ser o mais santo, não é você não ter comido pudim, mas é você entender
de uma maneira definitiva a sua condição humana, saber que você depende exclusivamente de Cristo para a sua salvação e buscar nele forças para tentar mudar as coisas que não te agradam. Mateus deu um exemplo para mim uma vez que eu fiquei maravilhado. O alarmezinho do cinto de segurança do carro, né? Você entra, não põe o cinto de segurança, o negócio começa a fazer barulho até você pôr o cinto, senão ele não vai parar de fazer barulho. Você tem duas alternativas: ou você corta o fio do sistema que identifica que alguém está sentado ali para não fazer barulho, e aí você vai correr o risco, ou você põe o cinto. Quando você corta o fio, significa que você não quer nada com Jesus e nem com a igreja. Você corta o fio. Não estou nem aí, pode fazer barulho. Eu sei, eu não vou, só o barulho que me incomoda, eu vou cortar o fio, mas não quero mais saber. Você corta, você esquece, você não vai mais saber, você não vai mais usar o cinto. Ou você coloca o cinto, você cede. E você entende que você precisa mudar de atitude. É muito complicado. Às vezes nós temos que tomar decisões que não são fáceis, porque a gente talvez tenha muita dificuldade. Mas essas são as características que nós temos que reconhecer na igreja e em nós mesmos, para que nós sejamos capazes de cumprir a nossa missão. E eu oro essa noite para que o Senhor, o mesmo que nos tem dado tantas coisas nesses últimos tempos, nos tem suprido, nos tem falado conosco, eu oro para que Ele nos lembre dessas coisas todos os dias. Talvez eu faça besteira, talvez eu faça, mas eu sei que na cerca, no final da tarde, tem sempre o pai olhando no horizonte para ver se o filho vai voltar. Ele sempre está lá. E essa é a nossa bênção. Que nós possamos transmitir essa bênção para saquear o inferno. Porque só assim nós estamos sendo igreja de verdade. Amém? Fique em pé, eu quero orar por você. Pai amado, Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia permanece para todos sempre. Senhor Deus, aqui está a Tua amada igreja, Senhor. E eu disse a ela aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer com que essa palavra venha a se multiplicar, Senhor Deus. Que o Senhor possa fazer com que cada um aqui que ouviu possa transmitir, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor coloque a Tua mão de poder e de graça sobre cada um de nós, para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor e ser bênção na vida de quem quer que se aproxime de nós. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Pode sentar.